A Selic deve começar a cair em 2026. Muita gente já está se perguntando: o que vai acontecer com os fundos imobiliários? Será se os FIIs de papel vão despencar? Será se os de tijolo vão disparar? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar, com base no funcionamento real da economia, o que acontece com cotas e dividendos dos fundos quando os juros caem. E por que essa pode ser a melhor hora para se posicionar antes que o mercado acorde. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Cenário econômico e expectativa. Primeiro, a gente precisa entender o cenário. O Brasil vem de um ciclo longo de juros altos. A Selic passou de 2% para mais de 13% em poucos anos. Esse movimento foi necessário para conter a inflação, mas também encareceu o crédito e travou o crescimento. Agora, o mercado começa a projetar uma queda gradual da Selic a partir de 2026. Conforme o controle da inflação se consolida, o PIB desacelera. E é exatamente aqui que vem o ponto-chave. O mercado financeiro antecipa os movimentos. Ou seja, quando a Selic começar de fato a cair, a cotação já terá valorizado. O próprio Bovespa já está batendo recordes históricos. Não porque o juro caiu ainda, mas porque o mercado já precifica essa expectativa. Então, o investidor que espera corte para se posicionar normalmente entra tarde demais. Agora eu vou te explicar como a Selic afeta os FIIs de papel. Os fundos imobiliários de papel investem em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Basicamente, são dívidas de construtoras e incorporadoras que pagam juros mensalmente para o fundo. E esses juros normalmente são atrelados a dois indicadores: o CDI, que anda junto com a Selic, e o IPCA, que representa a inflação. Quando a Selic cai, o CDI também cai. Isso significa que os CRIs indexados à CDI vão receber menos. Como consequência, os dividendos distribuídos pelos fundos imobiliários de papel tendem a cair. Deixa eu te dar um exemplo numérico. Imagina um fundo de papel que tem 100 milhões aplicados em CRIs, pagando CDI mais 1%. Se o CDI está em 11%, o fundo recebe 12% ao ano. Agora, se o CDI cai para 8%, o retorno total cai para 9%. Isso representa uma queda de 25% no rendimento. E essa redução aparece direto no seu dividendo mensal. Agora, os fundos que têm mais CRIs atrelados ao IPCA mais spread fixo sofrem menos, porque mantém a parte fixa do contrato. Mas se a inflação também cair, o ganho real pode ficar menor. Ou seja, no curto prazo, a tendência é de queda nos dividendos dos fundos imobiliários de papel. E a pergunta que fica no ar é: e o que acontece com as cotas, já que os dividendos diminuem? Aqui vem um ponto interessante. Quando a Selic cai, a renda fixa fica menos atrativa. O investidor começa a sair do Tesouro Direto e dos CDBs para buscar ativos com maior retorno, como fundos imobiliários e ações. Essa migração de capital aumenta a demanda por fundos imobiliários, inclusive de papel, e faz as cotas subirem. Além disso, o valor presente dos CRIs aumenta quando a taxa de desconto Selic cai. Em termos simples, o fluxo futuro de juros passa a valer mais hoje, o que eleva o preço teórico da cota. Então a equação é mais ou menos assim: dividendos caem e as cotas sobem. É o inverso do que acontece no ciclo de alta da Selic. O segredo é entender que os fundos imobiliários de papel são mais sensíveis à Selic no curto prazo, tanto para os dividendos quanto para a cotação. Até o momento eu falei somente dos fundos de papel. E como os de tijolos ficam nessa história? Agora vem outro lado da moeda. Os fundos de tijolos, shopping, galpão logístico, escritório, hospitais e assim por diante, esses fundos são mais ligados à economia real. Quando a Selic cai, o crédito fica mais barato, as empresas investem mais e o consumo aumenta. A inadimplência cai e a vacância dos imóveis tende a diminuir. Resultado: os aluguéis sobem, os imóveis se valorizam e os dividendos aumentam com o tempo. Preste atenção nesse exemplo bem simples. Pensa no shopping que estava com lojas vazias por causa dos juros altos e consumo fraco. Quando os juros caem, o varejo volta a girar, novas lojas entram e os fundos começam a receber mais aluguel. Isso melhora o rendimento e valoriza a cota. Os fundos de logística também se beneficiam porque o e-commerce e a indústria se expandem com juros baixos. Já os de lajes corporativa
que sofreram bastante nos últimos anos tendem a se recuperar com a retomada da atividade. Historicamente, os fundos de tijolos lideram o ciclo de valorização após as quedas de juros. Por exemplo, entre 2016 e 2019, quando a Selic caiu de 14,25% para 6,5%, o IFIX subiu quase 70%. E o mais interessante, essa valorização começou antes do corte efetivo da Selic, porque o mercado já antecipa o movimento. Agora vamos ver a estratégia e leitura de ciclo. Então, o que o investidor inteligente faz agora? Ele entende que o mercado funciona em ciclos de juros. Quando a Selic está em alta, é hora de acumular boas cotas de fundos imobiliários de tijolos a preços descontados. E quando os juros começam a cair, essas cotas se valorizam, gerando ganhos duplos, aumento de preço e aumento de dividendos. Já os fundos de papel cumprem outro propósito na carteira, que é a defesa e estabilidade de renda. Eles pagam muito bem quando os juros estão altos, mas tendem a reduzir proventos quando o ciclo investe. Por isso, o ideal é diversificar entre tijolo e papel, mas com pesos diferentes conforme o ciclo. Hoje, por exemplo, o momento favorece o aumento gradual de exposição em tijolo, especialmente em fundos logísticos corporativos e de shoppings que ainda estão com preço baixo do valor patrimonial. Mesmo com o Ibovespa batendo recordes, ainda existem fundos imobiliários descontados, porque o dinheiro grande só começa a fluir do setor quando o corte da Selic realmente se concretiza. Mas quem entra antes costuma surfar essa valorização. Vou te dar agora um exemplo real para seguir para a nossa conclusão. Imagina o fundo VISC11 de shoppings. Ele sofreu bastante quando a Selic subiu. As cotas chegaram perto de R$ 90 e hoje já se aproximam dos 110. Mesmo assim, ainda há espaço porque o setor ainda não voltou totalmente ao ritmo pré-pandemia. Com juros mais baixos, o varejo se aquece, o fluxo de shoppings aumenta e o fundo tende a pagar mais dividendos. Outro exemplo é o fundo de papel como o KNIP11. Ele pagava mais de 1,2% ao mês, quando o CDI estava acima de 13%. Se o CDI cair para 8%, esse rendimento pode cair perto de 0,8%. Mas, ao mesmo tempo, a cota tende a se valorizar, equilibrando o retorno total. Ou seja, o segredo é saber onde cada tipo de fundo brilha em cada fase do ciclo. Agora, trazendo um resumo rápido, a Selic em queda é igual a fundos de papel com dividendos menores, mas cotas subindo. Do outro lado, temos o fundo de tijolo com cotas e proventos crescendo no médio prazo. E o mercado já começa a se antecipar. Quem espera o corte para agir, normalmente perde o bonde. Então, se você quer se aproveitar do próximo ciclo, comece a olhar com carinho para os fundos imobiliários de tijolos agora, enquanto ainda existem oportunidades boas e o mercado está distraído com o Ibovespa. E claro, eu com certeza vou te mostrar tudo isso na prática dentro do projeto Seja Mil aqui do canal. Deixa seu like se esse vídeo te ajudou. Comenta qual tipo de fundo você prefere, papel ou tijolo. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda acha que esse Selic é só para renda fixa. Até o próximo vídeo, bons investimentos e fica com Deus.